Olá, turminha linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Renata, de Matemática, e vou continuar trabalhando com vocês o conteúdo sobre hipérboles. Vamos comentar, resolver alguns problemas ainda sobre hipérboles. É claro que nós sempre vamos relembrar as equações da hipérbole para cada aula que a gente vai usar. Então, nós vamos colocar o x ao quadrado acima do a ao quadrado quando os focos estiverem sobre o eixo x. E vamos colocar o y ao quadrado sobre o a ao quadrado quando os focos estiverem sobre o eixo y. Lembrando que se os focos estão sobre o eixo x, os vértices das hipérboles também estarão, tá? A mesma coisa vale para o eixo y. Se os focos estão sobre o eixo y, os vértices também estarão sobre o eixo y, tá? Então, para a aula de hoje, eu quero também trazer a relembrança que foi trabalhado durante a aula com relação às assíntotas. Assíntotas são retas, elas são retas que limitam a hipérbole, tá? Então, sempre teremos duas. Como nós temos sempre um par de hipérboles com a equação, as assíntotas também, elas serão em duplas, uma virada para a direita e a outra virada para a esquerda. E como que a gente escreve as equações dessas assíntotas? Nós vamos verificar os casos, né, que podem acontecer, primeiro quando os focos estão sobre o eixo x. Se os focos estiverem sobre o eixo x e, além disso, o centro estiver coincidindo com a origem do plano cartesiano, então nós teremos que y é igual a mais ou menos o b sobre ax. Gente, a equação de reta é uma equação de primeiro grau. É aquela em que nós temos o y é igual a ax mais b. Então, aqui o b vai ser zero. O que é b? É aquele termo independente da equação de primeiro grau e eu terei somente y e x. O valor de y vai depender do valor de x. É uma função, tá, gente? Então, já vamos relembrar esse termo de função de primeiro grau que graficamente representa uma reta. Só que aqui, como se tratam de assíntotas de uma hipérbole, nós vamos ter duas retas. Por isso, uma positiva e a outra negativa. A positiva é aquela em que a reta estará inclinada para a direita. E a negativa é aquela em que a reta estará inclinada para a esquerda. Deixei aqui para vocês nesse slide os elementos da hipérbole, para a gente sempre estar relembrando, então que A é a distância da origem ao vértice, que C é a distância focal e que B é a distância da origem até o extremo do eixo imaginário, tá? Que é o Y. Então, isso acontece, o B vai acima do A gente só vai usar o A e o B, tá? O B vai acima do A quando os focos estiverem sobre o eixo X. E quando estiverem sobre o eixo Y, o que vai acima é o A. Então, numerador, denominador. Quando a hipérbole tiver os focos e os vértices sobre o eixo Y e a origem do plano cartesiano coincidir com a origem, o centro da hipérbole, isso vai acontecer. Então, são duas condições importantes, tá? Você não pode confundir, usar essas equações de assíntotas quando o centro do plano cartesiano não coincidir com o centro da hipérbole. Então, grifa e chama atenção para isso. Faz um coraçãozinho lá, tá? Então, aqui a hipérbole tem os focos sobre o eixo Y, tanto os focos quanto o centro, tá? Deixei também aqui para vocês os elementos e a equação, sempre uma positiva e uma negativa. Lembrando, a positiva é inclinada para a direita e a negativa é inclinada para a esquerda, tá? Então, aqui eu vou propor que a gente faça exemplos para poder praticar com relação às assíntotas, porque até agora nós fizemos atividades no decorrer das aulas, situações, problemas que envolvem equações de hipérbole. E as assíntotas, elas acabam ficando um pouquinho de lado e elas podem vir relacionadas num teste, num concurso, num vestibular, elas podem vir relacionadas com função de primeiro grau,
equação de primeiro grau. Então, por isso que eu trouxe para vocês, já fica também registrado para que vocês possam rever esse conteúdo. Então, aqui eu propus duas hipérboles. Vamos começar pela letra A, né? A gente sempre gosta de começar pelo primeiro, pela letra A, pelo que vem antes. Então, eu tenho a equação de uma hipérbole, aonde x² sobre 9 menos y² sobre 16 é igual a 1. Primeiro passo, sempre o primeiro passo que a professora fala para vocês, quem já assistiu às minhas aulas está acostumado, eu digo sempre o quê? Anote as informações, os dados que estão sendo oferecidos para você com o enunciado, aquilo que você já tem, que você não precisa calcular. Então, inicialmente, vamos lá para os dados, x², aqui eu escrevi só a equação, daqui o que a gente tira? Nós vamos tirar que os focos estão sobre o eixo x. Eu adivinhei isso? Não, nós não adivinhamos isso, porque o x² está sempre acima, aliás, não é sempre o x², né? O primeiro elemento que está aqui no numerador, ele sempre estará acima do a². A² indica a distância dos focos. Então, eu preciso aqui que o x esteja no numerador, tá? Então, aqui sempre o primeiro elemento vai ser o a², por isso que os focos estão sobre o eixo x, tá? Então, o foco, o vértice, aliás, os focos e os vértices estão localizados sobre o eixo x. Então, aqui com certeza eu tenho o valor de a² e de b². Isso é uma coisa que não vai mudar na equação da hipérbole. Os denominadores terão essa ordem. Primeiro o a², depois o b². O que muda é o numerador. O numerador do primeiro termo indica em qual eixo estão os focos e os vértices. Nesse caso, estão sobre o eixo x. Então, aqui eu já tenho que a² vale 9 e que b² vale 16. Deixei aqui para vocês, né? Então, se a² vale 9, que número que elevado ao quadrado dá 9? 3. Que número que elevado ao quadrado dá 16? 4. Eu tenho os valores de A e de B. Por que é importante você identificar sobre qual eixo estão os focos e os vértices? Para você saber qual é a equação de assíntota que você vai usar. Então, aqui a gente vai usar o B no numerador. Por quê? Porque os focos estão sobre o eixo x. Então, y vai ser mais ou menos B, que é 4, sobre A, que é 3. Então, y igual a mais ou menos 4/3 de x representa a equação das assíntotas. Vejam, eu deixei ali mais ou menos 4/3 de x. Eu quero que vocês interpretem isso de que ali eu tenho escrito duas equações, duas retas diferentes. A primeira reta qual é? Y igual a 4/3 de x. É a reta voltada para a direita. Qual que é a segunda? Y igual a menos 4/3 de x. É a reta voltada para a esquerda. Então, são duas soluções. São duas respostas que eu tenho que dar. Então, seguindo os mesmos passos, eu vou deixar para vocês já começarem, iniciarem e tentarem responder em casa. Aliás, tentarem não, né? Vocês vão responder, eu tenho certeza, a alternativa B. Como que fica a resposta da alternativa B? Então, vou deixar aqui para vocês o início dela. Por quê? Ah, porque eu já passei os slides, né, gente? Já está lá atrás, às vezes você não anotou qual era a equação da hipérbole da alternativa B. Então, eu já deixei uma dica aqui de que os focos estão sobre o eixo y. Por quê? É o y que está sobre a². Sempre aqui a² b² nessa ordem, tá? E olha que para o matemático dizer sempre é difícil, tá, gente? Então, esse é o formato da equação da hipérbole. Então, vocês partem desse princípio e respondam lá para mim quais são as equações das assíntotas desta hipérbole. Vamos lá? Então, bem rapidinho para vocês responderem, a gente já volta para verificar e até daqui a pouquinho.
Então vamos lá, pessoal, começando a nossa resolução justamente em identificar quais são as informações que nós temos. Então aqui a equação do enunciado, o primeiro denominador sempre será o a ao quadrado, então eu sei que a ao quadrado vale 4 e sei que b ao quadrado vale 25. Aí eu consigo calcular os valores de a e de b, fazendo a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 25. Ou ainda, se você preferir, que número que é elevado ao quadrado dá 4? Que número que é elevado ao quadrado dá 25? Daí nós obtemos os valores de a igual a 2, b igual a 5. E aí vem a pergunta: qual das equações que eu vou utilizar para escrever as retas assíntotas quando os focos estão sobre o eixo y? Então, sobre o eixo y, acima eu escrevo o valor de a. Lembrando, para as retas assíntotas, eu só vou usar sempre a e b. Eles vão mudar de posição. A em cima, quando os focos estão sobre o eixo y. B em cima, quando os focos estão sobre o eixo x, tá? Então, aqui eu deixei a forma genérica da equação das retas assíntotas e vou substituir. No lugar do a eu vou colocar o 2, no lugar do b eu vou colocar o 5, e aí eu devo lembrar que se são retas assíntotas de uma hipérbole, eu tenho um par de retas, não é uma só. Eu tenho uma no sentido positivo e tenho uma no sentido negativo, então são duas respostas. A primeira delas, y igual a mais 2/5 de x. A segunda delas, y igual a menos 2/5 de x. Lembrando que a reta positiva, ela tem inclinação para a direita no gráfico e a reta negativa, ela tem inclinação para a esquerda do gráfico, tudo bem? Então, ela que vai delimitar as hipérboles no plano cartesiano, beleza? Então, continuando, eu trouxe uma outra aplicação, tá? Da hipérbole, então ela é bem utilizada nas torres de refrigeração de usinas nucleares. Gente, os elementos nucleares, eu não vou entrar muito no demérito, porque essa parte de química vai que eu falo alguma besteira, né? Mas eu sei que é bem severo. Se tiver uma explosão, algo nuclear aí, o negócio vai pegar fogo. Então, para segurança, essas usinas elas precisam ser refrigeradas, porque a temperatura é muito alta. Eu lembro do elemento urânio, que é nuclear. Então, para que aconteça essa refrigeração, o formato utilizado nessas usinas são hipérboles. Vejam, aqui eu trouxe para vocês, então, um modelo de uma aplicação de onde podemos encontrar hipérboles no nosso mundo, tá? Então, aqui ela vai auxiliar na refrigeração nessas usinas nucleares que são usinas de energia, tá? Então, continuando, agora eu vou deixar para vocês um quiz. Sempre eu gosto de lembrar que não é porque a questão tem alternativas, tá, gente, que você vai chutar. Então, qual que é a minha orientação? Leia com atenção cada uma das alternativas, conclua para você qual será a resposta e daí daqui a pouco eu volto para a gente verificar. Então aqui, de acordo com os elementos dessa hipérbole, é correto afirmar. Então você tem a equação de uma hipérbole aqui e você vai me dizer o que é certo dessa hipérbole. Então nós temos 3 alternativas erradas e uma alternativa correta. Então leia com atenção, daqui a pouquinho a gente volta para verificar o resultado.
Então, pessoal, vamos analisar as alternativas? Aqui eu tenho uma equação. O primeiro termo dessa equação tem y ao quadrado sobre 9, que é o a ao quadrado, x ao quadrado sobre 16, que é o nosso b ao quadrado. Isso é o que eu tenho de informação. Então, os focos estão sobre o eixo x. Não. Por que não? Porque se os focos estivessem sobre o eixo x, o primeiro elemento desta equação seria x ao quadrado. Então, essa alternativa está errada. Vamos para a alternativa B. Os focos estão sobre o eixo y. Sim, é justamente o contrário da alternativa A, né? O y está sobre a ao quadrado. Então, verdade, os focos e os vértices estão sobre o eixo y. Se você estiver fazendo uma prova, um vestibular, um concurso, um Enem, qualquer teste, aqui você marca a alternativa B com toda a segurança e passa para a próxima questão, que é o que a gente vai fazer agora. Aqui, então, já deixei assinalada para vocês a alternativa correta. Então, agora eu vou deixar vocês aqui escrevendo quais são as equações das retas assíntotas desta hipérbole do quiz anterior, tá? Então, deixei a hipérbole, eu quero que vocês escrevam quais são as equações das assíntotas dessa hipérbole, ok? Então, primeiro passo, sempre identificar quais são os dados do enunciado. Vocês vão fazer agora sozinhos essa questão, com bastante atenção, e a gente já volta para verificar se está certo. Até daqui a pouquinho.
Então, pessoal, vamos continuar com a resolução dessa atividade, sempre lembrando que vamos anotar a equação e, primeiro passo lá, identificar o que eu tenho do enunciado. Eu já identifiquei que os focos estão sobre o eixo X. Por quê? Porque o primeiro elemento desta equação é x ao quadrado. Então, a gente já sabe que os focos e os vértices estão sobre o eixo X. Isso eu faço para identificar depois qual é o formato de equação das assíntotas que eu vou utilizar, tá? Identifico quanto vale A e quanto vale o B, como? Eu sei que sempre primeiro eu tenho A ao quadrado. A ao quadrado é o 16. E o segundo termo é B ao quadrado. O primeiro e o segundo termo o quê? Os denominadores, gente. O denominador do primeiro termo e o denominador do segundo termo, tá? Então, aqui, A ao quadrado é 16, B ao quadrado é 25. Que número que elevado ao quadrado é 16? 4. Que número que elevado ao quadrado é 25? 5. Pronto, eu já tenho os valores de A e de B. Então, continuando, eu sei que o modelinho, né, a equação geral de retas assíntotas que eu vou usar é aquela que tem o B no numerador. Então, por que B no numerador? Porque os focos estão sobre o eixo X. Vejam que eu tenho falado isso várias vezes. Sempre que vocês forem resolver, tá na dúvida, circula e coloca porque os focos estão sobre o eixo X. Então, o B vem em cima. Tá? Só vou usar B e A para escrever as equações das assíntotas. Eu acabo falando a equação, mas são as equações, porque são duas retas, tá? Então, eu vou substituir o A e o B, 4 e 5, y igual a mais ou menos 5 quartos de x. Então, aqui eu já encontrei duas respostas, 5 quartos de x menos 5 quartos de x. Uma reta inclinada para a direita, uma reta inclinada para a esquerda, de hipérboles que tem os focos e os centros sobre o eixo X, ok? Então, continuando, a gente tem que trabalhar, né, porque ninguém aprende sem praticar, tá? Então, sempre que vocês estiverem assistindo as aulas, estejam com o caderno junto, copiem o enunciado para que você possa fazer. Eu sei que depois você pode assistir quantas vezes você quiser, né? E ainda assim, é importante que vocês façam no caderno, tá? Então, determine a distância focal da hipérbole de equação. Veja, eu deixei grifado aqui a distância focal, que é para diferenciar dos exercícios anteriores. A primeira coisa que nós fizemos foi escrever as equações das assíntotas dessa hipérbole. Então, depois disso, agora, o exercício é outro. O exercício é você calcular qual é a distância focal dessa hipérbole, ou seja, de um foco até o outro foco dessa hipérbole. Lembrando, então, que nós já temos a informação de que essa hipérbole tem os focos sobre o eixo X. Eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício, mas eu quero deixar uma dica. Lembrando que a distância focal de uma hipérbole de um foco até o outro é igual a 2 vezes C, ok? Então, reveja tudo que a gente já fez até agora e resolva o exercício no seu caderno, como eu disse, e daqui a pouquinho a gente volta para verificar o resultado.
Então, turminha, vamos lá? Sempre com bastante paciência para não errar no exercício, tá? Então, primeiro passo, nós vamos identificar os dados. Aqui eu reescrevi a equação para ficar levando, né, para o slide, para a gente não perder a informação. E nós temos que o a ao quadrado é 16. Como é que eu sei? O primeiro termo sempre terá o denominador a ao quadrado. B ao quadrado é 25, porque o segundo termo sempre será B ao quadrado. Daí, eu consigo achar os valores de A e B, 4 e 5. Ah, professora, estava fácil, né? A gente calculou os valores de A e B no exercício anterior, que a gente tinha que escrever as equações das assíntotas. Beleza? Que bom que você conseguiu identificar e usar a informação do exercício anterior. Muitas vezes a gente vai fazer um teste, uma prova, e a resposta de uma questão está na outra. Então é muito bom e você só vai conseguir ter essa habilidade, conseguir enxergar isso se você praticar, tá? Então aqui os valores 4 e 5, tá, ok, mas eu não tenho a distância focal, porque a professora já deu a dica no comecinho de que a distância focal é 2 vezes o C. Eu não tenho C, eu tenho A e B. Então agora eu passo para a resolução, o cálculo de quanto vale o C, que é o que eu preciso, que é a distância focal. De F1 a F2 eu tenho 2C. Logo, eu preciso calcular o valor de C, senão eu não consigo responder o exercício. E aí eu deixei aqui para o finalzinho a retomada dessa aplicação do Teorema de Pitágoras. Muitas vezes a gente deixa de lado, acha que não vai usar mais. Ah, professor, eu estou no terceiro ano, aprendi isso aí, você sabe lá quando Deus, né? Mas vai usar. O Teorema de Pitágoras usa muito e em várias aplicações. Uma delas está aqui, a hipérbole. Então, o cálculo do C, como que eu vou fazer? Substituir os valores de A e de B. E olha que o C já está até isolado, né, gente? Ó, o C já está até sozinho aqui. C ao quadrado, então, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado, 16. B ao quadrado, 25. 16 mais 25, 41. Eu sei que C ao quadrado é 41, mas neste caso eu preciso do valor do C. Por isso que esse quadrado que está aqui passa para o segundo membro em forma de raiz. Quer dizer que a distância da origem até um dos focos é raiz quadrada de 41. Então, se da origem até o foco é raiz quadrada de 41 e eu preciso dela 2 vezes, basta eu multiplicar por 2. 2 vezes raiz quadrada de 41. Então, a distância focal é 2C, então 2 vezes raiz quadrada de 41. E aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Quando vocês estiverem resolvendo exercício e chegarem num número assim, tem muitas vezes durante as minhas aulas, professora, os alunos falam assim para mim, deu um número estranho. Gente, 41 não é um número estranho, tá? Raiz quadrada de 41 não é um número estranho. Ele só não tem como ser escrito de forma mais simples, porque o 41 é um número primo, tá? Sempre que você puder, você fatora o radicando e escreve de forma mais simples. Nesse caso, não tem como, então ele fica assim mesmo e é um número como outro qualquer. A distância focal é 2 vezes raiz quadrada de 41. Tá bom? Deixa assim mesmo e não precisa sofrer por isso. Então, durante a aula de hoje, nós vimos a resolução de situações, problemas que envolvem hipérbole. Nós ainda vamos continuar trabalhando sobre esse assunto, sobre hipérbole, mas nas próximas aulas. Por hoje, eu quero relembrá-los de que vocês devem, por favor, acessar o CLES e registrar a sua presença por meio da resolução da atividade que é proposta. O que isso quer dizer? Você tem que fazer a atividade e clicar no encaminhar, porque senão a sua presença não vai ser computada. Fiquem tranquilos, aqueles alunos que não têm acesso e que estão pegando o material impresso na escola, a escola está fazendo esse acompanhamento da presença também, aí pegando os kits impressos e devolvendo na escola. Mas para você que tem acesso ao CLES, não deixe de responder. Não deixe, porque senão você vai ficar com falta e aí o bicho vai pegar, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um beijo para todos, fiquem todos muito bem. Eu espero que vocês resolvam os exercícios em casa. Até a próxima.